E aí, rapaziada, tudo bem? Deus abençoe a todos. Meu nome é Thiago. Muito prazer aí conhecer vocês, algumas pessoas que eu não conheço. Muita gente já me conhece aí. Muito prazer, meu nome é Thiago. Deus abençoe a todos. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica aqui, que Deus colocou no meu coração. Não sou pregador, não sou apóstolo, não sou nada, mas gosto muito da palavra de Deus. Ela tem feito muitas maravilhas na minha vida. Tem mudado a minha vida, a minha casa, os meus, a minha vida completa. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos, ela abre o nosso coração, ela muda os nossos pensamentos, ela nos coloca num caminho de verdade, num, num caminho com Jesus, porque o verdadeiro cristão, ele segue a Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a rocha. Ele tem que ser o principal nas nossas vidas. Aí eu te pergunto, o que está sendo o principal na nossa vida? É uma pergunta muito forte. Aonde está a nossa base? Aonde está a nossa estrutura? Aonde estamos colocando toda a nossa confiança? Eu quero compartilhar com os irmãos aqui em Salmo 144. Muito bonita essa passagem que fala do rei Davi. Olha para você ver. Fala do, fala do rei Davi. O Salmo 144, do versículo 1 mesmo aí. Olha que bonito. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele a quem confio e quem me submeto ao meu povo. Senhor, quem é o homem para que deles tome conhecimento? E o filho do homem para que o estime? O homem é como o sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus, desce, toca os montes e fumegaram. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto. Livra-me e arrebata-me de muitas águas do poder de estranho. Cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novos cânticos nos saltários de 10 cordas. Te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis vitórias, quem livra da espada maligna a Davi e aos seus servos. Olha que forte. Aqui é o rei Davi falando assim, que Deus livrou ele da batalha. Deus foi a misericórdia dele, foi a fortaleza dele, foi o refúgio dele, foi o libertador dele. Né? Quem é o homem, Senhor, para ter conhecimento do teu poder? O homem é como um sopro, passa, não sabe de nada. Né? Ele me livra dos meus inimigos, das flechas, como se ele estivesse na guerra e ele vendo Deus livrando ele. E ele fala aqui: bendito seja, Senhor, rocha minha. Né? Ele não fala: bendito seja os meus guerreiros, bendito seja o meu castelo, o meu templo, bendito seja o meu conhecimento, bendito seja a minha força. Ele não fala nada disso. Ele fala: bendito seja, Senhor, rocha minha. O Senhor é a minha rocha. Jesus é a minha rocha. É muito bonito. Aqui também em Coríntios 10, 1 Coríntios, para vocês verem que tudo faz sentido na palavra de Deus. Vou compartilhar aqui rapidinho com os irmãos. É muito bonito, irmão. 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. Ó. Aqui já é o apóstolo Paulo, escrevendo as cartas aos Coríntios. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais
estiveram todos sob a nuvem, e de todos passaram pelo mar. Aqui Paulo está falando lá de Moisés, né? Do povo que passou pelo mar lá, quem conhece a história aí sabe. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo era a rocha. Olha para você ver. Moisés, a rocha dele foi Cristo. A rocha dele foi Deus. Davi, a rocha dele foi Deus. Em Efésios 2 também, tá, bem rapidinho. Efésios 2, do 20 ao 22, aqui já é os apóstolos falando assim, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edificou bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vos juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Os apóstolos aqui, o profeta, falando também que Jesus é a pedra, Jesus é a rocha. Aí fica a pergunta, né? Qual que é a sua rocha? Qual que é o seu fundamento? Aonde que está nosso coração? Será que nossa rocha é o nosso carro? A nossa moto? O nosso dinheiro? Ou o nosso conhecimento? Eu sei, eu faço, eu vou? Ou nós colocamos toda a nossa confiança em Deus? Porque às vezes a gente se pega, meu Deus, porque passamos por tanta coisa? Por que, Senhor, eu sofro tanto? Porque eu não consigo largar esse vício? Porque eu não consigo largar esse eu? Porque eu não consigo largar essas coisas mundanas? Parece que eu gosto, parece que. Porque nós estamos colocando a nossa rocha, a carne como a nossa rocha, o nosso pecado como a nossa rocha. E a palavra de Deus fala que a gente tem que matar a nossa carne, porque a carne ela peleja contra o espírito. O espírito quer fazer o bem e a carne quer fazer o mal. E Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu não quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Amém? Aqui também em 1 Pedro, Primeira Pedro 2, do 6 ao 10. Olha que bonito também. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Se você crer, colocar Jesus como a sua rocha, você não vai ser envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha da ofensa. As pessoas estão colocando o principal outras coisas. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Bonito, né, meu? E lá em Mateus 7 também. Mateus 7,
Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, aqui é Jesus falando, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então a palavra de Deus fala: coloca Deus como sua rocha, coloca Jesus como seu centro, coloca Ele em primeiro. E aí a sua casa não cai. Aí muitas das vezes a gente coloca o dinheiro primeiro, a família primeiro, o carro primeiro, a moto primeiro. Depois nós vamos ver se nós vamos atrás de Deus. Depois nós vamos lembrar, oh, é domingo, tem que ir no culto. Oh, a Bíblia aqui, deixa eu ler uma palavra. Então, nós temos que organizar a nossa vida por etapa, colocar Deus em primeiro, amar o próximo como a ti mesmo, Deus acima de todas as coisas, fazer Ele como uma base, como se fosse fazer uma casa. Você, como se Deus fosse aqueles ferros, aquele fundamento da casa, para depois você construir algo em cima, porque senão vem o vento e derruba tudo. Se você não tiver Deus na sua vida como base, talvez o dinheiro vai te derrubar, a ganância, o autoconhecimento do homem, que ele mesmo acha que sabe o caminho, que ele vai por aqui, vai por ali. Então ele acaba caindo. Eu gosto muito de uma palavra que eu ouvi, que o pastor pergunta para a igreja assim, ele pergunta assim, irmãos, quem é que comanda o trem? Quem que dirige o trem? Quem comanda o trem? Aí uns falaram, a eletricidade. O outro, não, um maquinista. Né? Não, é o cara que comanda lá no aparelho, tudo. Aí esse pastor falou assim, irmão, quem comanda o trem é o trilho, o caminho. E não é diferente de nós. Nós somos o trem, esse corpo aqui, ele é o trem, ele é o templo do Espírito Santo. Ele não é nosso. Nós somos só um maquinista, só estamos controlando ele. Mas esse corpo, ele tem um caminho para seguir. Esse trem, ele tem que ficar no trilho. Aí muitas das vezes a gente pega o trem, que é esse corpo nosso, e tiramos do trilho, fazemos nosso próprio caminho. Só que o trem só faz sentido se ele tiver no trilho. Se você vê um trem, por exemplo, no Castelo, no Rodoanel, que seja, não faz sentido, porque ele é trem, ele tem que estar no trilho. E não é diferente de nós. Nós somos homens, criação de Deus. Fomos feitos para adorar a Deus. Fomos feitos para seguir o seu caminho. E nós, como dirigente desse corpo, nós pegamos esse corpo e tiramos do caminho de Deus. Não entendemos o nosso propósito, que é adorar a Deus, servir a Deus, levar a tua palavra, porque nesse mundo nós só estamos de passagem. E a palavra fala que aquele que não nascer de novo, que é morrer da carne, nascer do Espírito. Né? É fácil falar, às vezes a gente fica. Não é, não é procurar religião, é procurar a verdade, procurar o propósito. Não é colocar Deus no nosso propósito, mas nós viver o propósito de Deus. Entender as Escrituras, entender que Jesus morreu por nós, e que Ele vive, e que Ele vai voltar. E talvez a gente se pergunta, aonde que eu estou nesse caminho? Qual o caminho que eu estou? Será que eu estou no trilho mesmo? Aonde que eu estou levando esse corpo? Uma hora Deus vai prestar conta desse corpo. Ele vai vir atrás de você, de mim, de todos nós. E nós vamos prestar conta de cada passagem que nós fizemos nessa terra. Vai ser colocado na balança as obras.
Falar da palavra de Deus é fácil. Pregar a palavra de Deus é fácil, mas viver ela que é o difícil. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ter a verdadeira fé. Lá em Hebreus 11:6, eu vou resumir aqui rapidinho para não tomar o tempo. Vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu te pergunto, qual fé? Como assim? Que fé? Eu tenho fé em Deus. Eu acredito, mas lá em Tiago vai falar, mas só crer somente basta? Só ter fé em Deus basta? Aí lá em Tiago 2, do 14 ao 26, ele vai falar: Tu tens fé? Tu tens fé para depois mostrar a sua obra. Aí ele fala: Não, eu tenho, através das minhas obras, você vê a minha fé. Então eu não preciso falar, eu preciso provar. Eu preciso estender a mão para o meu irmão. Eu preciso ser honesto. Eu preciso orar sozinho. Eu preciso buscar mais de Deus. Só falar não adianta. Então, às vezes, a gente vai até perto do poço para beber da água de Deus. Só que, às vezes, a gente ouve um conselho, ouve uma palavra, só que a gente não dá ouvido. A gente chega até o poço para beber a água, só que a gente não bebe. Porque não depende da pessoa colocar água na sua boca. Depende de você abaixar, entender e matar a sua sede com a palavra de Deus. Você pegar aquilo e colocar no seu coração. Não ir atrás de pastor ou ir atrás de igreja. É bom ir para a igreja, é bom adorar a Deus, mas primeiramente viver a palavra de Deus. Viver Jesus, entender que Ele morreu por nós, por mim e por você. Nós precisamos buscar mais e mais. Ele precisa ser a nossa rocha. Ele precisa ser o nosso principal. Tá? E Ele tem nos livrado de tanta coisa. E a gente não dá valor a essas coisas. A gente não consegue entender a palavra de Deus. E precisamos buscar a verdadeira fé, que é a verdadeira fé e amor. Lá em Gálatas 5, Gálatas 5, 6 vai dizer assim: Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua no amor. A fé que atua no amor, esse é o segredo. Só crer, somente falar, pregar, subir no púlpito, é só blá blá blá. Não adianta. Não adianta batizar, não adianta ser pastor, não adianta ser apóstolo. Se você não viver Cristo, não adianta você ir para a igreja, 40 anos na igreja, não adianta. Aí você sai de lá e já briga no trânsito, ou já xinga o vizinho, ou já xinga todo mundo, ou xinga sua esposa, seus filhos, amaldiçoa todo mundo. Eu gosto da passagem lá em 1 Coríntios também, que fala muito sobre a fé, a verdadeira fé também. Vou botar aqui. Romanos Coríntios. 1 Coríntios 13. Olha que bonito, irmão. Aqui é para abrir nossos olhos. Qual é a verdadeira fé? O que devemos fazer? 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, ele falando assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, mesmo que eu falasse todas as línguas, se eu falasse inglês, japonês, até as línguas dos anjos, sendo exagerado, né? Até se eu falasse com os anjos, com Deus ali, se eu não tivesse amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Sem amor não é nada. A gente fala, Deus é amor. E a gente precisa penetrar essa essência de Deus, viver o amor de Deus.
palavra vai dizer que o fruto do Espírito Santo que Jesus deixou para nós começa por onde? Pelo amor, a bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. É muito forte isso. Se nós não temos isso, nós não temos Deus. Se você não tem amor no seu coração, você não tem Deus. Ou nós não tem como servir dois deuses. Ou nós servimos Deus do amor, ou servimos o diabo do mal. Hoje as pessoas estão usando a igreja, o evangelho, como um consumismo, o benefício próprio, entendeu? Eu vou para a igreja, eu vou dizimar porque eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, entendeu? Mas e o próximo? E o amor? E o seu irmão que está lá fora morrendo? Entendeu? E aquelas pessoas que não ouviram da palavra? Porque tudo vai passar, tudo vai ficar aí. E as pessoas parecem que estão adorando parede, estão adorando cadeira, esquentando cadeira na igreja. E a obra mesmo que precisa ser feita, a palavra de Deus que precisa ser entrega, o amor de Deus que precisa ser vivido na terra, nós precisamos fazer Deus viver em nós. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso viver Cristo, eu preciso viver o amor, eu preciso passar a palavra de Deus à frente. Eu preciso amar o meu irmão, preciso amar o próximo, como a mim mesmo, como Deus me amou. Como Deus me amou colocando o seu próprio filho na cruz para morrer por mim, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, por tudo que eu já fiz na minha vida. Cada um de nós temos uma particularidade. Cada um de nós temos nossos segredos, nossos pecados escondidos no nosso profundo, no nosso coração. E mesmo assim Deus nos amou e colocou o seu filho para morrer por nós. Por mim e por você. Eu lembro, tem muita gente que conhece a minha história. Eu lembro que eu estava passando ali na quadrinha aqui embaixo, no Jardim Roberto, muita gente conhece. E eu passando, eu vi o meu irmão sentado no chão, drogado. E ele estava ali no chão, drogado. E ele estava drogado, estava mal, estava, sabe, jovem. A gente não entendia, nem eu também não sabia. Não entendia a palavra de Deus. E eu estava indo para a igreja. Eu estava indo para a igreja. E sabe o que eu fiz? Eu fiz igual a parábola de Jesus. Eu dei a volta e fui embora. Eu fui adorar a Deus. Só que a obra era ali. Eu não tive coragem de estender a mão para ele. Eu não tive coragem de pegar na mão dele, ler a Bíblia, levar ele comigo. Porque eu estava pensando no meu benefício próprio, no meu consumismo. Eu estou fazendo a coisa certa. Mas Deus ele vai e nos prova que não é esse o caminho. Você pode ficar 40, 50, 100 anos dentro da igreja. Se você não viver Cristo, você não vai alcançar. A palavra fala aqui, ó, muitos vão chegar, Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz isso. Ah, eu abri 7 igrejas, alcancei a nação. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tá falando aqui, a palavra de Deus fala. Não é eu que falo. Mas parece que foi como Paulo disse, como escama dos olhos que cai. E eu percebi isso. Então hoje eu não me apego à igreja, eu me apego na palavra de Deus. Eu vou para a igreja tudo, mas parece que eu vejo as pessoas, elas até vão para a igreja, mas elas precisam nascer de novo. Eu preciso nascer de novo todo dia. É difícil, né? E a gente viver esse amor, ver o próximo ali e não dar a volta, ajudar ele ali. Porque a palavra vai dizer assim: o que você faz por esses pequeninos aí, você está fazendo a mim, Jesus fala. Então, às vezes você tem alguém aí que precisa de uma ajuda. E você tem. Tiago vai falar aqui, ó. Você tem condição de ajudar o seu irmão, mas você não ajuda. Porque você não tem o amor, você não tem o Espírito Santo ainda. Você não nasceu do Espírito. Quem nasce do Espírito, larga esse mundo para lá. Larga esse dinheiro para lá
e vive o amor de Deus mesmo, ajuda o próximo. É difícil, essa é uma pregação para mim também. É uma palavra que é para mim também, pro meu coração, pro meu espírito. Eu tenho vários projetos aí, quero ver se eu consigo alcançar o máximo possível de gente, mas esse poder não é meu, esse poder é de Jesus, é de Deus, ele morreu na cruz por nós. É pela graça, tudo é pela graça. Quer ver? A graça nos basta, irmão. Ó, tudo é pela graça, tudo vem de Deus. Em Romanos 3, eu tenho marcadinho aqui. Romanos 3:24 vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus nos deu de graça. E agora o Evangelho está querendo receber algo em troca de Deus. Entende? Nós servimos a Deus porque queremos ser abençoados. E Ele nos deu de graça. E Ele já nos abençoa. É como se nós não precisamos nem pedir nada a Deus. Ele já sabe o que nós pensamos. Ele nos criou. Ele conhece cada fio do nosso cabelo, desde a unha do pé até a cabeça. Esse é o poder de Deus. Ele é um Deus que criou esse planeta inteiro. E nós colocamos ele numa caixinha. Ah, agora eu vou dizimar porque Deus precisa abençoar o meu negócio. Ah, eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma campanha de 40 dias para Deus. É pouca fé. Nós não temos fé em Deus. Não entendemos a graça que Ele nos deu. É pela graça. E mais para frente é isso. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde foi o pior ser humano, o pior de tudo, Deus ainda deu de graça. O pior que o Tiago que foi drogado, que foi viciado, que não ajudou o seu irmão na hora certa, porque eu também não entendia, eu tava em pecado. Aonde, aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Foi de graça que ele me deu. E eu vejo que não é muito a buscar, irmão. É muito renunciar. Porque o diabo ele é sujo. Ele coloca a maçã todo dia para nós. Ó, negue seu Deus aqui, ó. Adora essa bebida, adora essa droga. Seja feliz. Viva a sua vida, você é seu Deus. E Deus está falando, não, renuncia isso, que eu vou te dar a vida eterna. Adora eu te criei para me adorar, porque sem Deus não há vida. Deus é eterno. Ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que existe um caminho, existe uma verdade. Tem muitos falando, criando atalhos e falando que esse é o caminho, mas não é. O caminho é o amor. O caminho é Jesus. Olha Jesus, irmão. Filho de Deus, ele foi o mais humilde de todos. Você já viu um homem mais humilde do que Jesus? E ele é o Filho de Deus. Ele fala aqui, ó, igual o Tiago e João falou, Senhor, coloca a tua direita e a tua esquerda. Ele falou, você não está entendendo. Eu, Filho do Homem, vim para servir. Eu estou aqui lavando seus pés para que você tenha parte comigo. Estou limpando vocês. Quando Jesus limpa os pés do discípulo, é tão simbólico que ele é como se ele estivesse falando assim, Pedro, deixa eu ter parte, seja parte comigo, deixa eu limpar você por inteiro. Pedro falou, me lava por inteiro. Aí ele falou, não, é uma limpeza espiritual, é nascer de novo. Ele lavou até o pé de Judas, mas ele não entendeu. Então nós precisamos entender, irmão. Em Romanos 6,14 aqui também, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem domínio sobre nós, irmão. Eu consegui vencer a droga, eu consegui vencer os vícios, mas não pela minha força, porque eu nasci de novo do Espírito e coloquei toda a minha confiança em Deus.
eu falei, eu vou viver Cristo agora. Eu não quero mais viver, eu não quero mais o Tiago. Porque os pensamentos são mal. O homem é mau. O homem é pecador. E eu não sei como alcançar muita gente, mas é a vontade de Deus, não é a minha. Talvez você esteja aí desse lado passando dificuldade e você não entende, meu Deus, por que acontece tanta coisa na minha vida e você tá aí perdido no vício e a coisa tá dando errado e a mulher já tá indo embora e as crianças tá doente e as coisas, eu tô sem dinheiro e o que que eu faço? Será que eu corro atrás de um serviço? Será que eu corro atrás de um carro? Será que eu vou atrás de um parceiro? Será que eu vou atrás, eu vou roubar? Eu vou, sei lá, o que que eu vou fazer? Aqui está o segredo. Coloca Jesus e Deus como a sua rocha, o seu principal. Talvez você não vai ver maravilhas, mas você vai ter a paz eterna, a paz com Ele, porque você não vai ter mais amor a essas coisas e você vai entender que as coisas são mais simples, que talvez você precisa só estar com seu filho, você precisa só estar com a sua esposa sentado numa mesa e conversando, amando um ao outro, falando da palavra de Deus e vivendo isso, ajudando alguém que está ao seu lado aí. Mas só que a gente só pensa na ponta do nosso nariz. Esquecemos do amor dele. E ele morreu por mim e por você. E nós estamos pensando na ponta do nosso nariz. O meu eu. O meu eu. Lá em Efésios 2:8 também. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Porque pela graça, de graça, sois salvos mediante a fé. Que fé? Aquela verdadeira fé. A fé do amor. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Até isso é dom de Deus. Não de obras, também não é muito fazer, não. A fé precisa ser feita, precisa ter amor, mas você não pode se vangloriar também, por ser amoroso demais. É pela graça, é por Jesus que nós somos assim, porque por nós mesmos, nós somos ruins, nós somos mal. Se precisar, nós matamos por nós. Pelo nosso ego, pela nossa riqueza, pelo nosso eu, entendeu? Só pela ponta do meu nariz. Mas pela graça ele tirou esse pecado de nós. Pelo Espírito Santo que ele trouxe. E ele trouxe essas obras boas. E nós fazendo essas obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Somos criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andéssemos nela. Jesus trouxe esse caminho, essa fé em amor, essa fé ao próximo. Ele é a verdade. Essa é a verdade. É morrer, matar o Tiago, matar a carne. Não vive mais o Tiago, mas vive Jesus Cristo. Vive o Espírito Santo. Vive Deus. E Ele quer te salvar. Ele quer entrar no seu coração, irmão. Só que a gente não entende porque a carne, ela quer ser glorificada. Ela quer se sentir bem. Ela quer se sentir melhor que o outro. Só que esse é o caminho largo. A palavra vai dizer que tem dois caminhos apertados que precisa matar a carne, precisa matar o eu, precisa, sabe, sacrifício mesmo. E esse é o caminho da salvação. E tem o caminho largo. O caminho largo da perdição, que é o meu eu, o meu ego, o meu dinheiro, o meu aquilo outro. E você vai ganhar o mundo inteiro. Você vai ficar milionário, rico, cheio de mansão, cheio de carro, vai ganhar o mundo inteiro. Mas você vai perder a sua alma. Porque você não tem amor, você não tem obras, você não entendeu a graça, não entendeu a verdadeira fé, não entendeu o verdadeiro caminho, não entendeu Jesus, não nasceu de novo. Recebe essa palavra no teu coração, irmão. Segura ela, agarra ela, não deixa, porque isso ninguém pode te roubar. Pode roubar o seu carro, o seu dinheiro, a sua casa, mas essa palavra ninguém pode te roubar.
Jesus ninguém te rouba, o Espírito Santo ninguém te rouba. Pode até tirar a nossa vida, irmão, mas nós vamos estar lá no céu com Deus, glorificando o teu nome e para todo sempre, na boa terra, na mansão celestial, morando com Deus, porque tudo isso é passageiro. Até quando? Nós não podemos nem saber o dia de amanhã. Não temos segurança nem no dia de amanhã. Não sabemos o que vai acontecer. Então Jesus precisa ser a minha rocha, o meu fundamento. Eu preciso. O culto não pode começar só no domingo. O culto não pode só começar na quinta-feira. O culto tem que começar todo dia que eu abro os olhos. Todo dia. Todo dia é um culto. Eu abro os olhos e fecho os olhos. Porque eu não sei até onde eu vou. Porque Cristo vive em mim, Espírito Santo vive em mim. E quando ele voltar, é pela graça que eu vou para o céu. É pela graça. Deus abençoe sua vida. Agarra essa palavra, irmão. Não deixa nada te tirar isso do seu coração. Não deixa. Agarra nela com força. Mas é uma transformação aqui. Espiritual. É dentro de você. Tenha o domínio próprio primeiro. Tenha o domínio próprio dessa carne que é pecadora. Ela quer o mal mesmo. Se você deixar a carne dominar, ela segue o caminho dela. Mas nasça de novo, mata ela e nasce de espírito e siga o caminho de Jesus. Seja esse trem que anda no trilho de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a sua vida.